Henker que vive duas vezes. Capítulo 109. Ato de abertura, 7. Tradutor. HH editor, HH. Tosse asterisco. Sangue jorrou da boca de Shannon. Não importa o quão habilidoso você fosse, você ainda morreria se seu pescoço fosse rasgado. E todo mundo estava com medo da morte. No entanto, ele está rindo? Seus lábios tremiam porque ele havia perdido todas as forças, mas ele definitivamente estava sorrindo para Yeon-woo. Estou feliz, meus subordinados, podem viver. O alívio inundou seus olhos. Yeon-woo sentiu um peso ao olhar para Shannon e não pôde deixar de perguntar. Você não tem medo de morrer? Claro que não, eu fiz tudo o que pude para permanecer vivo. Então por quê? De repente, fiquei envergonhado, enquanto observava o rei marcial. Eu sou, ainda, um líder, afinal. Os olhos de Yeon-woo se arregalaram. Ele percebeu porque estava se sentindo tão pesado. Shannon não sabia quanto tempo viveria, mas ainda queria cuidar de seus subordinados. Desde o início, ele não se importou com sua vida. Não, antes, ele se importava, mas ainda assim mudou de ideia para salvar seus subordinados. Agora, ele pode ter ficado envergonhado de seu passado por ter feito qualquer coisa para sobreviver. Era muito diferente da situação de seu irmão, que foi morto por amigos que não parariam diante de nada por suas próprias vidas. Se ao menos houvesse alguém como Shannon na vida de Jeong-woo. Shannon fez uma expressão satisfeita e caiu de joelhos. O sangue criou um lago ao seu redor. Yeon-woo olhou para si mesmo ensanguentado e recuou. De repente, ele se sentiu cansado. Mas pior que isso, uma dor se espalhou por todo o seu corpo. Seus núcleos sobrecarregados e circuito mágico vazio lhe causaram dor. A dor era tão intensa porque foi transmitida pelo circuito mágico da espécie dracônica. Orabone. Edora correu e o apoiou. Ela soltou a respiração que estava prendendo enquanto observava travar todas aquelas batalhas. Fante continuou pensando. Um monstro se tornou um monstro ainda maior. Vencer um semi-Henker foi muito significativo. Além disso, Fante sabia. Aquele Yeon-woo escondeu sua carta mais importante. A espada negra da seção G que ele viu no tutorial e todos os outros artefatos que ele ganhou não foram usados. Mas ele ainda conseguiu vencer um semi-Henker. Você trabalhou duro. Foi divertido de assistir. Parece que você pode lutar melhor do que parece. Yeon-woo pegou a garrafa que o rei marcial jogou nele e bebeu dela. A dor desapareceu gradualmente e seu poder mágico se regenerou lentamente. Foi uma poção. Yeon-woo tinha muitas perguntas a fazer quando se sentisse melhor. O que são pontos focais? Yeon-woo definitivamente esfaqueou as falhas. Mas elas desapareceram e apareceram em outro lugar. Por causa disso, ele sofreu porque não tinha como saber o que era real ou não. Um falso. Não, foi muito diferente de fingir uma moção. Não, é da mesma noção. A única diferença é se é uma possibilidade ou realidade. O rei marcial pensou em como deveria explicar. É bom explicar desta forma. Quando a espada desse cara quase tocou você, a espada tinha muitas possibilidades. Seja usada para ataque ou defesa. E desses, poderia levar a uma quantidade maior de possibilidades, certo? Yeon-woo acenou com a cabeça. Então, ao escolher entre essas muitas possibilidades, como você escolhe? Você tem um padrão? O que for adequado à situação. Isso mesmo, analisando a situação. Mas os pontos focais acrescentaram uma ou mais possibilidades à mistura. Yeon-woo poderia entender um pouco. Uma armadilha. Você pode ver assim. Se você ficar preso, poderá cancelar e escolher outra possibilidade. Os pontos focais são o poder de escolher possibilidades. Possibilidades. Yeon-woo murmurou baixinho. Foi semelhante ao Foresight, mas a previsão previa os movimentos do inimigo usando muitos cálculos diferentes, enquanto os pontos focais eram um método para escolher entre muitas possibilidades aquela que se adequava àquela situação. Isso é possível? Ele fez isso, certo? Isso foi uma piada. Na verdade, não é tão fácil. Cada vez que você brande sua espada, você deve ver as diferentes possibilidades. Se você fizer errado, seu cérebro pode até ficar confuso. O rei marcial sorriu. Mas se você conseguir fazer isso com sucesso, não há método de luta melhor do que este. Mas é apenas para jogadores que treinaram a sua mana ao extremo. E os pontos focais também não são tão perfeitos. E quando você atinge um certo nível e seu sexto sentido melhora, fica mais fácil saber. É por isso que Shannon perguntou. As habilidades de luta de Yeon-woo estavam no nível de alguém que deveria ser capaz de discernir os pontos focais, mas ele não conseguia. No entanto, com isso, Yeon-woo encontrou duas coisas que poderia melhorar. Ponto focal e sexto sentido. Mas ambos tiveram que ser alcançados através de treinamento extremo. Acho que a única coisa que posso fazer é treinar e mais treinamento. Ele cerrou os punhos. Ele queria ter os sentidos sensíveis que Shannon demonstrou. Se seu físico não conseguisse acompanhar, não fazia sentido ter bons artefatos. Ele teve que levar seu corpo ao extremo várias vezes para isso. E depois disso, tenho que terminar o processo de sucessão. Havia tantas coisas para fazer. Ele poderia ter se sentido sobrecarregado, mas estava feliz por haver tantas maneiras de ficar mais forte. Se não sou talentoso,
Só tenho que trabalhar para isso. Yon-Woo empurrou seu corpo pesado para cima e adicionou Shannon à sua coleção de almas. Havia algo que ele queria confirmar. O H. E senhor. Yon-Woo virou-se para enfrentar o rei marcial com Edora apoiando. O rei marcial dispensou-o como se soubesse o que Yon-Woo iria dizer. Eu não sou tão malvado para bater em pessoas fracas, ok? Não se preocupe. Isso significava que ele deixaria os subordinados de Shannon em paz. Yon-Woo acenou com a cabeça. Depois de usar toda a sua força pela primeira vez em muito tempo, ele só queria descansar. E a primeira batalha entre Cheongvado e Red Dragon terminou assim. A notícia de Kuran se espalhou por toda a torre fazendo as pessoas tremerem de medo. A participação inesperada da tribo de um chifre. E com a disseminação da notícia, Cheongvado também puxou a espada. Eles concentraram suas forças no 11º andar antes que o dragão vermelho pudesse recuperar suas forças. Nesse processo, eles também se livraram dos apoiadores do clã Red Dragon que permaneceram na área. E o dragão vermelho começou a se mover também. O 11º andar era uma carta que eles poderiam simplesmente jogar fora. Mas não era do feitio deles recuar tão facilmente assim. E outras notícias começaram a se espalhar. Que o Semi-Ranker Shannon e outros 4 jogadores enfrentaram o Hoarder e morreram. Não foi uma grande novidade nos andares superiores, mas teve um grande peso nos andares inferiores. Além disso, isso significava que ele ficaria como convidado da tribo de um chifre. Aqueles bastardos de Cheongvado. Aposto que eles estão tão felizes que poderiam morrer. Baal sorriu amargamente ao ler o relatório que o vice-líder da Flame Beast lhe deu. Com a ajuda da tribo de um chifre, eles ocuparam 80% das terras do 11º andar. Era basicamente a terra deles agora. E o dragão vermelho não conseguia ficar parado. Os dragões eram malévolos, eles eram gananciosos e a perda não estava em seu vocabulário. O orgulho do dragão vermelho ficou muito ferido e a rainha do verão foi a mais zangada. Baal, que era frio e racional, não conseguia entender por quê. Mas tudo bem, se a rainha disser para pular, tenho que perguntar até que altura. Baal deu um sorriso frio. Depois de derrotar Leonte, ele se tornou o superintendente do 11º andar. Ele só tinha um comando: para recuperar o 11º andar. Foi uma ordem maluca saber que o rei marcial estava lá. Mas ainda. Baal não reclamou e se mexeu. Flame Beast seguiu como uma sombra. E esquadrões de luta como Blaze, Corona Anaconda, Raven Parry e Wolf Squad foram com eles. E o número deles era suficiente para formar um exército. Eles olharam de onde estavam para a capital do 11º andar. A missão deles era livrar-se de todas as formas de vida naquela cidade. Uau asterisco. E o dragão vermelho chegou ao topo da cidade. O Deus Sabre caminhou ao longo do caminho. A guerra provavelmente já havia começado. E com a participação da tribo de um chifre, o clã do dragão vermelho provavelmente estava sofrendo agora. O Deus Sabre estava planejando cumprir suas ordens em meio a toda a confusão. Bestas lendárias eram criaturas que simbolizavam a torre. E se todos morressem? Seria um pandemônio. Mas era uma forma segura de garantir a vitória de Cheongvado na guerra. Mover. E com o comando do Deus Sabre, inúmeras sombras começaram a se mover. Eles mataram todos os animais da área. Foi uma forma de se livrar de todas as variáveis, e também para reunir o máximo de Neida que pudesse. Os lábios do Deus Sabre tremeram. Ele podia sentir a Fênix em algum lugar. Algo está aqui. A Fênix semicerrou os olhos diante da confusão que acontecia em seu território. Parecia que tudo o que os humanos estavam planejando havia chegado ao seu território também. Também. Pela primeira vez na vida, ela sentiu que talvez não fosse fácil. Seus filhos estavam ocupados brincando, correndo, sem se importar com o mundo. Chiuro. Então, Chirp, que sentiu o olhar de sua mãe, inclinou a cabeça.